Está começando mais um episódio do Escancar Agro Podcast, o podcast que vem escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele, né? Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e Rinaldo Grassi. Beleza? Rinaldo? Nossa, ótimo. E hoje estamos aqui com uma convidada especial, mas primeiramente não posso deixar de falar que estamos no especial Bahia Farm Show. Você vai acompanhar, você está vendo aí que estamos num estúdio diferente. Nos próximos episódios aí, dos próximos meses, você vai ver que estaremos com vocês no especial Bahia Farm Show, que é hoje o maior evento, a maior feira agrícola do Norte e Nordeste. Então, estamos muito felizes de ter essa oportunidade de participar aqui com o nosso estúdio. E com isso também precisamos agradecer os nossos parceiros, o Instituto Washington Pimentel, parceiro aqui no espaço do estúdio Escancar Agro, a Rádio Cidade, que é a nossa parceira constante, estamos lá no programa Agrocidade de segunda a sexta-feira, e também a revista Adoro. Agradecimento especial também ao nosso patrocinador Master 2024, que é a JCO Bioprodutos. E hoje nós estamos com um tema excelente, um tema que está muito em alta, que é a questão da microbiologia do solo e tudo que deriva, né, desse tema aí para a nossa saúde humana, para a saúde do nosso setor, né, e a sustentabilidade. E para isso temos uma super convidada aqui, que é a doutora Elisa Uemura. Agora eu vou falar para vocês aqui o extenso currículo da doutora farmacêutica com especializações em bioquímica e indústria, mestrado e doutorado em microbiologia, parasitologia e patologia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em solos e nutrição de plantas pela Exalc USP, especialista em fisiologia vegetal, nutrição e desenvolvimento de plantas, também pela Exalc, especialista em qualidade dos alimentos, extensionista em homeopatia da agricultura orgânica, homeopata em agrosistemas e concluiu o Soils Food Web Foundation Course da Escola da Teia Alimentar do Solo da doutora Elaine. Dedicou seus conhecimentos à saúde humana por 35 anos, sendo colaboradora na Labor Clean, em Pinhais, empresa de produtos para a saúde, onde foi responsável técnica, gerente de produção, coordenadora da qualidade, gerente de qualidade. Ela é filha de produtor rural, né, o senhor Cândido Ideomi Uemura, pioneiro na implantação de plantio direto na região de Mauá da Serra, norte do Paraná. E atualmente os seus conhecimentos em saúde humana, farmácia e bioquímica, processos industriais, microbiologia e qualidade estão sendo conectados aos interesses por produções mais sustentáveis, né, de alimentos mais saudáveis. Muito bem. Muito obrigada, doutora Elisa, pela sua participação aqui com a gente. Tudo bem com você? Bom dia, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui transmitindo um pouco da experiência em relação à saúde, microbiologia e tudo que a gente possa estar contribuindo, né? Perfeito. Antes de entrar mais para a parte didática, né, o assunto técnico propriamente dito, a gente ficou curioso em saber como é que foi essa passagem, por quê, né? Essa passagem da saúde na área de farmácia e bioquímica para solos. O que te levou a isso? Qual foi a motivação? A motivação para estar estudando essa parte de microbiologia de solo, né, para a produção agrícola, foi durante o meu mestrado e doutorado em microbiologia. Na época, fui convidada por agrônomos, agricultores, para dar um suporte para desenvolvimento dessa parte de microbiologia sustentável, né? Porque aqui na Bahia já estava se trabalhando com essas metodologias. Até hoje participo do grupo GAAS, né? Que é o grupo de associados da agricultura sustentável, onde se trabalha as técnicas regenerativas, e dentre elas a iniciar pela regeneração do solo. E porque então eu que trabalhava na área da saúde, fui para a área da agronomia, né? Devido a estar em voga a questão da saúde única. Saúde única, então, ela envolve o ambiente de produção, que é o solo, ambiente de produção, a saúde dos animais e a saúde do homem. Então, ele fica nesse
tripé. Então, eu estava lá na ponta, saúde humana, né? E ainda mais na área de diagnóstico. Então, via lá, hoje ainda a empresa funciona, produzíamos kits para diagnóstico, principalmente na área da microbiologia, e muito voltada a essa parte de resistência antimicrobiana. Até a dissertação e a tese das minhas especializações foi focado nessa questão de micro-organismos resistentes aos antimicrobianos que estão veiculando pela água, pelos alimentos, e infelizmente nós temos muitos micro-organismos resistentes, né? Então, até então tinha-se aquela ideia de que a pessoa adquiria resistência por estar ingerindo muito antibiótico e hoje já não é mais assim, né? Então, a gente está já ingerindo o micro-organismo que carrega essa resistência antimicrobiana. E então, voltando à questão do agro, estava também, hoje temos muito poucos fármacos, né, que sejam suscetíveis eh, hoje temos muitos micro-organismos que estão resistentes aos fármacos, né, e desenvolvimento de poucos fármacos. E isso acontece também na área agronômica, né? Desenvolvimento de poucos princípios ativos que já não estejam mais resistentes aos micro-organismos, aos patógenos, né? Então, foi essa a motivação de eu estar fazendo essa migração. Vamos para a base, né? Do que continuar trabalhando na Na questão ponta, né? da ponta, isso. Bom, e a gente vê nisso a gente percebe que é realmente uma busca genuína, né? Quando você vê que quando tem um propósito, você vai seguindo aonde o propósito vai te levando, né? Então dá para perceber bastante isso na sua fala, essa busca genuína por esse conhecimento. E também a gente percebe que, de maneira geral, a ciência como um todo, principalmente a ciência médica, né? Como ela foi moldada em cima de você combater a doença a partir do sintoma, a partir daquele agente, e agora está se estudando muito mais o sistema, né? Isso na visão ocidental, né? Exatamente. Isso na visão ocidental. Sabe que você falando isso, eu lembrei agora de pouco, que uma vez eu participei de um evento online lá que era o Boron Day. É meio que comum, assim, ter esses eventos específicos de nutriente, aí o cara vai lá e fala, beleza, o boro no algodão, boro na soja, etc. E a primeira palestra era de um médico, falando exatamente como que era o boro no organismo humano, sabe? Onde que ele agia, assim, por que ele era importante, por que não é. E quando você pega e vê, você associa tranquilamente os pontos que ele trabalha no humano, as estruturas, né, que ele trabalha nos animais, é exatamente igual ao que trabalha nas plantas, assim, não muda, né? Na verdade, a gente é tudo da mesma poeira cósmica, né? Isso. É, você falando a questão do boro. Boro é um dos elementos, né? Na verdade, fala assim 12 elementos essenciais à planta, mas nós temos pelo menos 63 minerais que a planta precisa, e a planta assimilando, ela vem para nós humanos através da alimentação. Hoje, nós carecemos desses minerais em nosso organismo, por isso que estamos tomando suplementos minerais, né, probióticos, devido a essa carência dos minerais e a carência dos micro-organismos que deveriam estar em nosso organismo trabalhando dentro de toda a nossa fisiologia. Isso também acontece nas plantas e acontece nos animais. Então, é uma verdade, assim, a gente falar. Verdade talvez é uma palavra muito forte, né? Mas poderia dizer que existe sim essa tendência de, ao passo que a gente aumentou a produtividade e também de forma mais rápida, vamos dizer assim, né? A gente, na concentração dos minerais no produto final, diminuiu? Tem diminuído? Vamos para um pouquinho antes, né? Devido ao manejo químico, né, atualmente realizado, a Revolução Verde trouxe a isso, né? Colocar no solo os nutrientes que o homem acha que precisa ser colocado,
E com isso houve também uma evolução da questão da genética, né? Seleção de variedades que produzem mais, e se produzem mais, a necessidade de mais minerais. E isso não está sendo reposta na mesma velocidade, e também devido a essa falta de interação micro-organismo, solo, planta, os minerais não estão sendo absorvidos. Então, por exemplo, eu coloco lá 100 quilos de potássio, por um exemplo, ali no solo. A planta, ela está conseguindo captar somente 50 quilos. O restante, 50 quilos, ela está ficando ali no solo. Tanto é que existe um gráfico evolutivo mostrando que existem áreas que têm fósforo para mais de 100 anos, né, acumulado, porque ela foi ficando ali e não sendo absorvido pela planta. Então, hoje está vamos dizer, o nosso sistema está desequilibrado, né? E as técnicas regenerativas, nós estudamos a causa e não o problema. Então, é falta de boro, vai lá e aplica o boro. Não, o sistema sustentável por que está faltando aquele boro? Além do boro, o que mais está faltando? Está faltando micro-organismos para fazer com que haja essa ciclagem dos nutrientes que está no solo. A começar pela matéria orgânica. A matéria orgânica, ela é somente um biofertilizante para a planta? Não, ela é um nutriente, um alimento que o micro-organismo precisa para que ela faça essa degradação dessa palhada que é colocada e então daí seja disponibilizada para a planta. Então, eu tenho muita impressão que assim, a ciência do solo, claro, contribuiu muito para a produção e tudo mais, não é de maneira nenhuma falando contra isso, mas quando se estuda os elementos essenciais, né, os macro, micronutrientes, depois eu fiquei me questionando assim, será que é porque os outros precisavam tão pouquinho que acabou que a ciência não conseguiu captar e esse pouquinho está naquele caldo lá, né, que é o humus, que a planta também precisa e, consequentemente, passa os nutrientes para a gente, né? Será que a ciência não conseguiu chegar nessa especificidade para entender que todos os nutrientes, na verdade, passam pelo nosso corpo? O que você poderia dizer? É isso mesmo? Faz sentido isso que eu estou falando? faz sentido sim. Então, com a Revolução Verde ficou só focado na questão do NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. E, como eu te falei, precisamos de muito mais minerais já para a produção da planta, e isso não foi sendo reposta, né? Se fosse um sistema natural, lá na floresta, por exemplo, onde o que está ocorrendo? Por que a mata continua, né? E vem novas plantas? É porque existe essa ciclagem e os elementos estão ficando lá, né? Então precisa lá dos 63 elementos, isso fica ciclando ali. Só que a partir do momento que a gente estamos colhendo os frutos, né? Tirando o grão, tirando as frutas, tirando as hortaliças, a gente está extraindo esses nutrientes, né? E dependendo da planta que a gente está colocando, principalmente se está colocando uma monocultura. Então, o sistema aqui no Cerrado Baiano, nós estamos hoje sistema soja, milho. Tem produtor que já não está colocando milho devido à questão da pressão da cigarrinha, a oscilação do preço de mercado do produto. Então, tudo isso traz a esse desequilíbrio. Então, a soja, ela extrai alguns nutrientes, né? Nem todos os nutrientes. E precisam ser colocados, então, os nutrientes para que haja a produção. Vou citar um exemplo, né? Fiz um acompanhamento e só pelo fato de não ter sido colocado potássio na linha de base, na linha de plantio, houve um decréscimo de pelo menos 13 sacas, né? 13? 13. É um decréscimo muito grande, Sim. né? E se o produtor não está acompanhando isso, não está fazendo essa observação, fica naquele automático, né? De todo ano coloca aquele tanto, isso acaba passando despercebido e acaba influenciando na sua produtividade. Uhum. E a questão dos micro-organismos, ela
tenta reequilibrar, só que nós temos que dar condições para que os micro-organismos, temos que dar matéria orgânica, que é a comida dos micro-organismos, e o que que seria essa essa comida? Seria a palhada, então, aqui na estiagem, na entre-safra, estar com o solo coberto, né? Ter uma planta de cobertura. Então, todos esses desafios são desafios que o grupo tem trabalhado, o grupo da agricultura sustentável tem trabalhado. Entre os dias 9 e 11, vamos ter o encontro do plantio direto aqui em Luiz Eduardo Magalhães, e vai ser trabalhado esse assunto, né, de técnicas de agricultura sustentável. Não só a questão do plantio direto, mas, além do plantio direto, quais as técnicas que têm que ser adotadas, né? Uhum. Cobertura de solo sempre verde, aumento de matéria orgânica, raízes, né? Então, é todo um conjunto da ópera, né? Uhum. Não trabalha uma coisa só. Então, a agricultura sustentável não é trabalhar por produtos. Ah, tem lá um inseto, aplica o inseticida. Ah, tá faltando boro, aplica o boro. Não. A gente tem que conseguir enxergar o todo e trabalhar o processo como um todo, Uhum. desde o preparo do solo. Que é o que você falou, tipo, eu acho que não é nem só a questão de que talvez em algum momento não tenha sido detectado alguma coisa, mas uma vez detectado, vai partir para a solução do faltou, aplica. Se você pegar hoje o que o pessoal tem como, principalmente nessa área de nutrição foliar, o que tem se feito aí em termos de aplicação comparado ao que era há 7, 8 anos atrás é muito. Até as regrinhas lá, 1 grama do nutriente por saco de soja. Uhum. Cara, e se a hora que você pega e olha, você tá aplicando lá 7, 8 produtos diferentes em 10, 12 momentos diferentes ali, né? É, Suprir o que não tem no solo. Só que chega uma hora que isso simplesmente não se sustenta, né? Simplesmente não consegue mais aplicar por cima o que não tem. Uhum. E aí era importante, não sei, eu vou ter ver de participar desse evento aí. Se tiver tempo ainda de se inscrever, né? As inscrições estão abertas. Mas eu, E assim, eu sou chato mesmo, né? Mas dando já um pitaco, era importante alguém lá fazer uma palestra assim, ó, você só pode iniciar plantio direto a partir daqui, ó. Se você não chegou aqui, se você não tá com isso, ok, não parte para isso, porque a gente já comentou em outros episódios aí de muita gente colocando o carro na frente dos bois, assim, sabe? O cara nem fez lá a lição de casa e já tá meio que engessando no plantio direto e aqui eu não mexo e nananã, mas ele tá lá com compactação, ele tá lá com o 20 a 40 dele ainda tá num nível mínimo de fertilidade para sustentar um sistema e etc. É bom assim alguém lá e que seja a primeira palestra, né? Já setar, falar, ó, se você tá assim, vai, se você não tá, faz isso antes, sabe? Dessa consciência. Correção, né, e tudo mais. então, você tocou no assunto compactação. Eu até agora, no final de julho, estamos indo numa expedição com 20 agricultores do Brasil e mais um colombiano, onde vamos visitar produtores japoneses que estão adotando a técnica chamada Yamakawa. Então, a técnica Yamakawa seria o quê? A face mais visível da técnica, o primeiro passo é a descompactação do solo, né? Que num solo compactado, a gente não tem um desenvolvimento de raiz, não tem os nutrientes, não. Então, aplica-se calcário para o calcário descer. Mas o calcário não consegue descer porque tem essa camada compactada. A água da chuva não consegue infiltrar. E daí depois, então, chove, já no veranico já evapora essa água e não está disponível para a planta. Então, é uma técnica que, a princípio, estamos trabalhando essa questão de compactação, até na Agro Brasília nós trabalhamos bastante. Nesse evento também, depois da Agro Brasília, fomos convidados também para estar participando e demonstrando na área de dia de campo, né? Porque a compactação realmente é o primeiro impacto para a produtividade agrícola.
Falta de oxigênio, falta de água e falta de nutrientes para a planta. Uhum. Porque essa camada compactada faz todo esse impeditivo do Horrível. desenvolvimento. Não, horrível. Nossa, vou ter acompanhado umas áreas ali que não vai, cara. Não vai, não. Mas essa compactação também pensando na questão da correção e tudo mais, né? Junto com o processo de corrigir. A pergunta acho que é, assim, como que é essa compactação? Ela é mecânica? A compactação, ela aconteceu por todo um processo Sim. adotado, né? Aham. Principalmente pelo revolvimento do solo, né? Então, hoje, a gente observando a análise física do solo, argila, silt e areia, nas diversas camadas, o que que a gente observa? Então, um exemplo lá do Parque de Exposições da Agro Brasília, que a gente trabalhou lá. De 0 a 10, tem 37% de argila. No entanto, lá nos 50 centímetros, tem 57% de argila. Então, a argila, por ser um pó mais fino, o que está acontecendo? Com essas reviravoltas, Sedimento. ela vai sedimentando, indo pro profundo, e a argila tende a compactar mais, entendeu? Uhum. E para acontecer essa descompactação, precisa, então, primeiramente, revitalizar esse solo para que os micro-organismos na rizosfera, né, que seria a parte de interação da raiz com o solo, consiga se multiplicar, consiga liberar o que a gente chama de cola, seriam os exopolissacarídeos, e faz, então, uma reconstrução desse solo, e com essa reconstrução formarão seus agregados de solo, e entre esses agregados é que daí a água, os nutrientes, as raízes, pelo fato de estar passando oxigênio, vão conseguir ir para a profundidade. Então, Então não é um processo mecânico, então. não é um processo mecânico, é um processo biológico. Até o professor Yamakawa, ele foi desafiado por um agrônomo, né? Porque até então só se conhecia a técnica de subsolagem, que é um Isso. processo mecânico. Agora a gente está trabalhando, é uma técnica nova, no Japão tem há 14 anos, foi desenvolvida em 2010. Aqui no Brasil faz 2 anos que a gente está trabalhando essa técnica, aqui no Cerrado praticamente ainda não faz nenhum ano, a safra 22-23 foi a primeira safra que a 23-24, né? Foi a primeira safra que a gente aplicou e está fazendo alguns testes e fazendo umas observações. O que a gente já pôde observar? Produtividade melhorou um pouquinho na área onde foi aplicado. A questão da infiltração da água. Essa semana até passei na área onde a gente observou que houve uma melhor infiltração. O sorgo, que está ali agora como planta de cobertura, ela está mais desenvolvida do que a área que não foi aplicada. Então, é um processo. Mas assim, já nesse primeiro ano, assim, já dá para ver Já dá para ver uma resposta, né? Só que uma coisa que é essencial que nós vimos é a água. A água é importantíssima para esse processo, para que haja toda essa dinâmica, né, no solo, dessa formação de agregados, dessa reestruturação de solo. Sem água, essa mecânica não acontece. Então aqui, digamos que aqui vai ser mais complicado. Vai ser mais complicado, é. A gente está desenvolvendo trabalhos lá na área de produção de frutas, em Petrolina. Ali o rapaz, como é irrigado, então ele está tendo bastante sucesso, né? Com meio ano, 1 ano, ele já tem o solo já estruturado, bem. Penso desses micro-organismos. O que acontece, né? Ela se baseia em trabalhar aquela camada compactada, a informação do que está naquela camada compactada. Nós retiramos parte daquela camada compactada, fazemos uma fervura em água dessa terra, e essa suspensão formada é que nós repulverizamos de volta junto com bactérias fotossintéticas e extrato de leveduras. O conjunto desses 3 elementos, ele vai estar levando informações para que a biota do solo, que está inerte devido às práticas, ela seja revitalizada, ela seja, vamos dizer, convidada a trabalhar novamente, porque ela está recebendo condições para que isso aconteça. Hoje, numa camada compactada, a gente tem gases tóxicos, tem elementos tóxicos como alumínio, cádmio e chumbo. Além disso, está num sistema anaeróbico, não tem oxigênio.
Então, a gente está mediante essa situação. E isso, a partir do momento que é fervido, o professor, ele até hoje ele não nos explicou bem certo, né, como que é a dinâmica, mas isso tem acontecido na prática, né? A gente tem observado na prática que ocorre realmente essa desagregação, né? Desagregação não, essa descompactação e formação dos agregados é um processo mais demorado, né? Sim. Isso a gente tem observado. Por mais que através do penetrômetro a gente consiga visualizar, né, que o solo está mais fofo, a questão de agregação ele tem demorado um pouco mais. Mas o penetrômetro ele já acusa. Já acusa, já acusa. Então, aquele solo lá que a gente nem conseguia colocar o penetrômetro, depois de um mês, 45 dias, ela vai, entra, pelo menos a gente ainda consegue ver a camada de compactação, né? Porque para a produção da soja, o ideal é que esteja abaixo de 1,5 megapascal. Mas passa lá de 6 para 3,5, 4. E mesmo em solos que está em 4, a gente é uma dinâmica que ainda não dá para explicar, mas a gente tem percebido que a raiz consegue penetrar nesse solo duro mesmo, né? E tem se desenvolvido mais na profundidade, fazendo a nodulação. Então, é um processo que, biologicamente, a gente tem muito ainda a conhecer, a desenvolver. Talvez seja um pouco disso, né? Tipo assim, no processo sem isso, não encontro unicamente a questão da compactação, que é uma resistência. Eu tô imaginando que eu sou uma planta, né? Tô Sim. lá, tô colocando raiz, né? No modelo normal, vamos dizer, eu não tinha me atentado a isso, né? Mas realmente, a hora que eu chego lá, não apenas a resistência eu detectei, mas toda uma outra série de sinalizações lá dos elementos tóxicos, que foi o que você comentou, pô, que faz sentido, né? Tá diluído. A hora que você adensa, você acaba concentrando ali. Você falou, alumínio, chumbo e etc. Talvez um dos papéis dos micro-organismos em todo esse processo também seja de diluição a isso, né? Então, talvez a planta não somente encontra uma camada, beleza, ela ainda é resistente mais menos, mas menos tóxica também, né? E ela deve conseguir, deve ser mais atrativa até para ela. Uma coisa assim, eu cheguei lá, tá resistente, vamos dizer assim, tá resistente, tá fedido, né? Agora eu cheguei lá, ó, tá resistente ainda, mas não tá mais tão fedido, então eu vou. Sabe? Às vezes pode ser um negócio desse, né? A fisiologia da planta. Eu até fiz um curso de especialização, mas ainda tenho muito a estudar, muito a entender, né? Sobre a fisiologia da planta, porque é incrível, é uma dinâmica incrível, né? E Sim. está envolvendo muito essa questão hormonal. Então, a raiz da planta, a coifa, enxergou lá, cheirou lá, né? Que tem gases tóxicos, ela Com certeza. vai evitar aquilo ali. O alumínio, ela degrada a coifa, né? E daí a soja perde a pivotante e ela acaba, então, formando as raízes laterais, mas fica ali só na superfície, né? Uhum. Na camada mais fofa. E teoricamente, assim também, se tá menor a resistência, né, comparado no momento 2, né, comparado ao momento 1, assim, pode ser um sinal de que aerou mais um pouco, né? Sim, E a raiz cresce muito em função de oxigênio, né? Então você isso. também tem esse ponto de melhoria ali para ela, né? Isso, o professor Yamakawa, ele sempre fala, vocês vão lá, não só fiquem no penetrômetro, vão lá, cavem, vejam como está a estruturação de solo, como está essa dureza de solo. Você cavou, ela vai se desmanchar ou ela ainda vai ficar aquela pedra, aquele tijolo, né? Então, tudo isso a gente tem que ir observando. E arranca uma planta e veja o que está ali na raiz, né? Formou nodulação, o comprimento da raiz está praticamente o comprimento da planta. Então, isso é um bom sinal que a pivotante está descendo. Tem nodulação. Para acontecer nodulação, tem que ter pelo menos 5% de oxigênio. Se tem nodulação, tem oxigênio, entendeu? Então, é toda uma observação, os 5 sentidos sendo De fato aplicados de ali, né? fato aplicados, né? Uhum. Ver, cheirar, tocar, né? Para entender a dinâmica que está acontecendo ali na planta solo. Doutora, essa técnica, pelo que eu entendi, ela já foi testada em outros estados, vindo do sul, onde os solos são mais ricos, né? E Sim, essa questão do Rinaldo que ele comentou que ter as etapas para estar pronto para o plantio direto,
Aqui na Bahia significa, e na região, né, Mato Piba, significa você corrigir o solo com calcário para chegar a um nível adequado, né, de B%, e depois os nutrientes principais, para depois começar a implantar o plantio direto. Nesse caso, com essa técnica, precisa estar nesse nível para poder implantar ou não? Ou você pode encontrar qualquer situação, você começando com ela, você já prepara o solo para Então, a ser gente corrigido a depois. gente vinha trabalhando, né, não, o professor ensinou assim, vamos implantar assim. Só Uhum. que a gente tem condições diferentes, né? Clima temperado lá no Japão, aqui nós temos um clima tropical. O solo no Japão é diferente do solo do Brasil. Então, alguns desafios, algumas considerações a gente vem trabalhando para fazer essa adaptação. Tanto é que tem um grupo de transição, né, de trazer a técnica de lá para cá. E a gente chegou a bem a essa conclusão. Não adianta eu querer implantar num solo lá que está quimicamente 100% químico, né? Eu já tenho que ter essa interação do agricultor já com técnicas regenerativas, seja a questão da planta de cobertura, a questão do plantio direto, rotação de culturas. Então, ela tem que ser inserida e fazer parte. Agora, eu entrar, daí o Entendi. insucesso é muito grande. Insucesso. E quando a gente fala em micro-organismos, né, o que exatamente está incluído nesse termo? Vamos fazer uma sessão didática aqui, né? E você estava comentando antes de começar sobre as interações entre eles, que eu achei bem interessante, que eu gostaria que você falasse também. Tá. Então, professora Elaine Inga, né, da escola Soil Food Web, trabalha muito essa questão da teia alimentar do solo, que é a tradução do Soil Food Web. Então, no solo, nós temos, começando pela planta. Então, a planta fazendo fotossíntese, liberando os exudatos pelas raízes para o solo. E os micro-organismos se alimentando, os menores micro-organismos. Então, fungos e bactérias, que são os menores micro-organismos que estão ali no solo, estão se alimentando desses exudatos radiculares e também da matéria orgânica. Depois, eles são divididos em níveis tróficos. Então, nível 1, que seria a planta fazendo fotossíntese, nível 2 seriam bactérias e fungos se alimentando dos restos da planta e dos exudatos radiculares. Nível 3 seriam os organismos um pouco maiores, que seriam os nematóides. Dentre os nematóides, nós temos, num solo equilibrado, somente 10% dos nematóides se alimentam de plantas. Os outros 90% se alimentam desses outros organismos do solo, inclusive dos próprios nematóides, né? Que são chamados de nematófagos, né? Depois eles são comidos pela minhoca, organismos maiores e assim sucessivamente até chegar aos pássaros, aos roedores, né? Que fazem a disseminação então com as fezes faz essa disseminação dos micro-organismos pela área, né? Pela área toda. Então, micro-organismos, a gente pode, só para quem está estudando agora, né? Que são os fungos, bactérias, nematóides, o que mais que a gente poderia colocar aí? Como micro-organismos protozoários. Protozoários, Isso, né? Então, inclusive E nessa. vírus, né? O vírus entra. Vírus entra também, mas os vírus, ele está entrando hoje na microbiologia como vírus entomopatogênicos. São aqueles vírus que causam doença nos insetos. Então, por exemplo, o baculovírus, né? Que é o vírus introduzido lá na lavoura para infectar as lagartas que estão ali presentes. E então, vírus também. E, além disso, elas não ficam só ali na rizosfera, né? Elas ficam também protegendo as folhas, o caule. Então, praticamente 90% das bactérias do solo são bacilos. E os bacilos têm a capacidade de formar
essa cola que eu mencionei no início, né? São os exopolissacarídeos. E eles formam biofilme. Então, eles formam uma camada, uma película de proteção por toda a planta, inclusive na raiz. E a partir do momento que ela perde essa proteção, daí que vem o ataque dos patogênicos, né? Uhum. Uma coisa que eu esqueci de falar lá no começo, lá dos fungos. Dos fungos e bactérias, somente 1% corresponde lá ao fusário, à macroformina. Hoje ela está preponderando, por quê? Devido a esse desequilíbrio, então ela vem a causar doença. Doença, em termos de agricultura regenerativa, significa a prevalência de uma única espécie. Então, aquela espécie que consegue causar doença, a partir do momento que ela tomou conta do pedaço, ela consegue causar a doença na planta. Uhum. Falando então, voltando à compactação, vamos dizer que é o vilão número 1, né? Do negócio, então já começa a mostrar um caminho, porque assim, a gente fala muito de não usar mais equipamento, etc. Quando esbarra nesse tema, todo mundo meio que cede, né? Dá o braço a torcer, fala, não, nessa hora tem que fazer, né? Então já começa a mostrar que tem um caminho para abrir mão, né, desse tipo de prática, e imagino que isso associado também com coberturas e plantas específicas que também têm esse propósito, ou têm essa aptidão de sistema radicular mais agressivo, mais forte e de rompimento de camada compactada, potencialize ainda mais, né, ou antecipe, ou seja mais rápido nos resultados, né? Isso mesmo, excelente resumo isso. Não, beleza, porque eu disse, todo mundo, na hora que chega nesse assunto compacto, não, subsola melhor fazer uma vez a cada um ano, uma vez a cada 5 anos ou 10 anos do que todo ano, né? A gente meio que vai, eu mesmo uso muito esses argumentos, né? A gente mesmo vai se confortando né? Então, a subsolagem mecânica, de como está tão compactado, né? E com uma cultura anual, que é o caso da soja ou algodão, a gente está vendo que ela não consegue fazer todo esse serviço. Então, voltando à pergunta da Josi, a gente está orientando mesmo. Então, primeira coisa, faça uma subsolagem, recheie esse Entendi. solo, né, com uma braquiária que tem raiz mais profunda, que vai conseguir desenvolver rápido, e calcário, gesso, para ter todo esse processo, porque a raiz precisa do cálcio, né, para Uhum. ela ter o desenvolvimento. Cálcio, boro, todos os elementos ali para ter o desenvolvimento. Então, feito isso, daí sim, vamos estruturar, vamos preparar a campo. Para nunca mais precisar Para ter que fazer nunca isso. mais. Hoje a gente vê que tem agricultor que já virou uma rotina, né? Já conta com aquele subsolador para todo ano. Sim. Terminou de Geralmente o cara. soja, já está entrando com subsolador, aí. já está entrando. Então é uma coisa que é uma quebra de paradigma. Sim. Pensar diferente, né? Essa questão de rotação de culturas, né? Que a gente sabe quanto que é importante ter essa diferentes plantas, espécies, né? Até para cada uma ter um tipo de raiz, vai infiltrando e tudo mais. Como é que a gente consegue enriquecer isso aqui, sabendo que a soja não tem como você escapar dela, digamos assim, aqui na região, né? E ao mesmo tempo tem tantas poucas alternativas que o pessoal tem testado de cobertura. Como é que faz isso ficar mais rico, né? Porque, né, será que é cada ano 2 culturas de cobertura? Ou tentar introduzir aos poucos outra cultura comercial? O que você enxerga em relação a isso? Então, quando a gente fala de rotação de cultura, diversificação de culturas, cada planta tem a própria sua dinâmica, né? Então, por exemplo, as leguminosas. As leguminosas são fixadoras de nitrogênio do ar e elas deixam esse nitrogênio disponível para a próxima cultura. Então, voltando à questão da fixação biológica do nitrogênio. No sistema NPK, o nitrogênio, a gente está inserindo o nitrogênio ali no solo. Na questão biológica, no nosso ar, nós temos 80% do ar que nós respiramos é nitrogênio, né? Só que nós não temos essa capacidade de fixar esse nitrogênio para transformar numa proteína. A planta tem essa propriedade, mas ela tem que fazer em simbiose junto com os micro-organismos do solo, né? Principalmente o Bradyrhizobium, que foi isolado, foi estudado, Johanna Doberein, né, a precursora desse método, e
Então, uma matéria-prima essencial na questão de regeneração de solo é o nitrogênio que está ali no ar e nós precisamos fixar junto com as plantas, e as plantas que conseguem fixar são as leguminosas. Então, quando a gente fala, tem que pôr uma crotolária, tem que colocar uma braquiária, colocar um milheto, então cada uma tem uma função. Crotolária leguminosa vai fixar o nitrogênio. As gramíneas, que é a braquiária, o milheto, ela vai formar mais palhada, né? Então vai aumentar a relação CN, que é carbono-nitrogênio. Então, devido a isso, né, ter todo esse entendimento, mas ainda realmente a gente precisa estudar mais, né? Ter mais incentivo a essa questão de fazer a cobertura durante a entre-safra, ter por quanto tempo, que tipo de planta, daí vai multiplicar nematóide, então essa toda essa. O ideal é que se a gente pudesse ter mais opções de culturas comerciais, né? Que na verdade hoje a Isso, gente tá no tripé soja, milho, algodão, que você mesmo comentou no começo, milho ainda bem assim, isso. né? Meio que um vilãozinho, ele é o menininho feio, né, dos três ali, né? O ideal seria isso. Aí, na verdade, as coberturas elas ficam mais pro segundo ciclo, né? E aí, assim, beleza. Quando você trabalha com algodão, tô falando modelo safra, Bahia, sequeiro, né? Isso. Quando você parte pós-algodão, você não tem mais clima para implantar nada, né? No caso, no pós-milho você tem braquiária, o pessoal faz muito, né? Falta ali a leguminosa, né? E no pós-soja é onde você teria a maior oportunidade de fazer essas coisas, né? Mas você ainda tem uma janela limitada climática ali de chuva e mais do que isso, né? Não só assim, não é pelo simples fato de depois que eu colho soja eu tenho condições de implantar. Para implantar você até tem, até numa janela ok. A questão é que depois você parte por toda uma dinâmica de vazio sanitário de soja em que você tem que destruir aquela soja tiguera que está lá emergida e o tipo de produto que você usa para isso só vai deixar o milheto vivo. Então, aí que estão as complexidades do sistema, né? É um sistema bem complexo, com realidades totalmente diferentes, né? Uhum. A questão de chuvas, né? A questão, acho que o que mais a gente tem que trabalhar é a questão climática, né? Exatamente. E em outros modelos, né? Não, agora vamos pegar o modelo do irrigado ou o modelo do cara do sequeiro que faz 2 safras, né? O tempo é a segunda safra. O tempo é a segunda safra. Né? Não tem um. O cara, por exemplo, tá lá, a gente mesmo no irrigado vai começar a colher agora, né? E em setembro tá plantando. Quer dizer, em outubro, tá? Tá plantando soja de novo. Então é uma janela curta, né? Isso. De trabalho. Aí que entra. Mas eu tenho visto com bons olhos aí empresas aí que têm desenvolvido muita coisa nessas questões de mix de cobertura. Porque é o que você falou, você colocar sistemas radiculares heterogêneos para também atrair micro-organismos de forma heterogênea, né? Porque, teoricamente, baseado nos tipos de exudato lá que a soja coloca, ou emite ali, sei lá qual que é o termo correto, né? Ela vai ficar atraindo ali só os que estão voltados para aquilo, né? Isso. E a gente sabe que tem muitos outros bons ali que vão estar sendo estimulados ou vão estar chegando via outros sistemas radiculares que você está implementando ali, né? Isso. Uhum. Dentre as técnicas de, vamos dizer, colocar o micro-organismo de volta no solo, né? Existem técnicas de, a gente chama de comunidades, né? Por exemplo, o sistema TMT do professor Tomita, tem o EM do professor Riga, e vários sistemas diferentes. E o sistema do professor Yamakawa é ativar o que está ali no próprio solo, né? Ativar o que ela está dormente ali para fazer aquela produção. Bacana. O que você vê? Porque assim, está muito em alta esse tema de fazendas verticais, que o pessoal, que eu imagino que é sempre em hidroponia ou solo inerte, né? Que isso é o futuro e tudo mais. O que você vê em relação à qualidade desse alimento que é produzido ali num substrato que não tem. Eu acredito que não tem nada de micro-organismo ali, né? Porque como que vai. Não, que tem. Não tem um lugar que não tem.
Em hidroponia, por exemplo, né? Que é na água direto. Em relação à qualidade desse alimento com o que é produzido num solo bem trabalhado e tudo mais. É, Tipo assim, existe, para a saúde, qual que é a consequência, né? Da pessoa se alimentar só com esse tipo de alimento que não seja do solo. então, existem trabalhos que mostram, né, o repolho produzido numa agricultura regenerativa, onde o solo foi trabalhado. Ela tem muito mais vitaminas, tem muito Ah, mais sem dúvida. nutrientes, então Uhum. é outra qualidade. É diferente daquilo que o homem fala, ó, vou plantar aqui dentro de um substrato e a alface precisa lá de esses elementos. É totalmente diferente o produto, né? Até a gente fala é um esponjoso, né? A gente está Aham, comendo aham. alface, mas não o que a alface traz de benefícios para o organismo. Isoporzão, É né? o isopor. Você que já viajou pra fora, Estados Unidos lá e vai comer um tomate, nossa, é por isso que eu fiz aquela pergunta naquele início, né? Porque, lógico, o nosso tomate já é diferente mas o do originário, né? Mas o deles é um absurdo comparado ao nosso, assim, ele é desse Desse tamanho e você vê que ele é um vermelho claro, assim, opaco, né? Você morde aqui, não tem gosto, não tem o mesmo. Primeira flor. Eu acho que isso aí é mais uma questão assim de você tá entre o ter e o não ter, Isto. né? Ah, beleza. Essa é uma maneira de ter. Uhum. Ok, vai lá e aqui tem, né? Vai lá. Mas não quer dizer que é a melhor. Assim, Acho que mais nessa linha. E aí que você falou, você perguntou, qual que é o resultado para a saúde, né? Ela falou lá no começo, é tomar suplementação, é tomar um monte de coisa lá, porque tá faltando tá no faltando organismo. no alimento. Só para pontuar essa questão de, embora todo mundo esteja muito entusiasmado, né, com fazendas verticais e tal, a produção nas cidades, nunca a gente vai conseguir tirar a agricultura do solo, digamos assim, né? A Não. agricultura pertence ao solo. A Não, gente não vai tirar. precisa Nem deve. ter essa visão também, né, para as novas gerações. E eu gostaria de explorar um pouquinho agora o seu conhecimento na área de homeopatia, né? É uma coisa assim que é muito mistificada ainda. A gente sabe que a ciência hoje em dia está encontrando muito com essas áreas que antes eram mistificadas, que agora estão conseguindo muitas provas e tudo mais, está avançando. Mas o que é exatamente homeopatia, assim, e como que ela funciona? Então, vamos fazer assim um degradê. Se ela funciona. Então, com a Revolução Verde, a agricultura é colocar aquilo que o homem acha que precisa colocar. Então, fungicida, herbicida, os nutrientes NPK. Com a agricultura regenerativa, não, vamos trabalhar com os micro-organismos do solo. A homeopatia é trabalhar com informação, trabalhar com a fisiologia da planta. Quais são os princípios da homeopatia? Homeo quer dizer homopatia, doença. Então, é o princípio de semelhante que cura o semelhante. Então, por exemplo, a arnica. A arnica causa ardor, rubescência, no entanto, num órgão doente, ela cura. Então, isso seria uma analogia. Diluições infinitesimais. Então, a gente vai fazendo as diluições e não só a diluição, mas tem o que se chama dinamização, que seria bater aquela solução 100 vezes antes de passar para a próxima diluição, né? O Hahnemann, né, que foi o pai da homeopatia, ele desenvolveu a questão centesimal. Então, de 1 dilui para 100, daí depois de 100 dilui para 10 10 mil. mil e assim sucessivamente, né? E então fala-se CH1, CH2, CH3, de acordo com, né? Chegando num ponto no CH23, não tem mais matéria, e sim só informação daquilo que foi inicialmente colocado. E então é essa informação que tem essa propriedade de mexer com a fisiologia do organismo, seja humano, seja planta, e acaba causando vamos dizer, a cura, né? E também, na homeopatia, a gente trabalha com a causa. Tanto é que o medicamento que é recomendado para mim
não é o mesmo para você. Eu tenho que fazer o que a gente chama de anamnese. Eh, anamnese não, repertorização. Então, são diferentes fatores que são colocados. Ah, tem dor de cabeça, em que altura da cabeça? Tem dor de dente, em que altura do dente? Ah, tem dor no pé, tem dor, entendeu? É, Eh, a minha tia é veterinária e ela estuda homeopatia, essas coisas tudo, e ela cuidava da gente. Então tinha lá, tinha o remédio que era o da avó, aí tinha o meu, tinha do meu primo, tinha. a Cada um homeopatia tinha. pois é saúde única, né? Então, a gente entendendo como ela atua, né? Então, porque a mesma coisa, não é remédio para dor de cabeça, não é remédio para dor de dente, né? Uhum. Por que que aquela dor está aí presente e trabalhar essa causa. Sim. E eles enfiavam nos cachorros, nos gatos lá, e tudo lá. Cara, assim, tava curando. Quem era? Entendeu? É, ficou mais claro para mim, mas assim, nesse sentido, a, é como se aquele organismo tivesse também que estar preparado para receber essa informação. Isso, Porque se ele está totalmente desequilibrado, está um caos lá dentro, aquela informação vai chegar e vai se perder vai no se meio do perder, sim. desequilíbrio. Aham. Então, acho que tem que primeiro trabalhar um certo equilíbrio para conseguir, então, a homeopatia fazer mais efeito. Seria isso? Sim, sim. Os meus filhos foram tratados com homeopata, né? E como ela trabalhava? Na hora da crise, tá lá com uma sinusite crônica lá. Não, antibiótico, só que, como foi dado antibiótico, esse organismo precisa ser restabelecido. Então, daí depois, então, entra com a homeopatia para se restabelecer. E criança não vai falar, né, o que que onde está doendo e tal. Uhum. Então, ela adota a técnica de que tipo de cor que ela busca, se não está tendo algum problema na família, se, né, aquela criança não está em processo de depressão. Então, é trabalhar o todo. Ah, entendi. E isso está sendo aplicado no agro também? Ou a gente entrou no assunto aí mais É, da curiosidade mesmo? tem homeopatas trabalhando forte, professor Alexandre Mendonça, professor Bonato, da Universidade de Maringá, onde eu fiz o curso. Tem homeopatas renomados, professor Casale, né, da Universidade de Viçosa. Só que como a gente não enxerga, né, e tem todo esse entendimento, tem que ter todo esse preparo do produtor rural, consultores, né, são poucos os consultores ainda que estão trabalhando com homeopatia. Então, quem está trabalhando tá conseguindo resultado, mas essa questão da credibilidade realmente é um desafio para nós. Mas é interessante, porque assim, é uma informação a nível de DNA. Faz sentido? Tipo assim, a informação chega lá e meio que a planta ou o organismo que está sendo tratado utiliza aquilo lá para que o processo de cura venha por dentro da fisiologia dele, né? Do processo que eles estão fazendo ali. Isso, é. A cura é bem esse ponto mesmo, é de dentro para fora, né? Claro, Porque a remédio. doença foi acontecendo de fora para dentro. E a homeopatia, então, faz essa cura de dentro para fora, né? Então, a doença tem a questão mais superficial, que é manifestação na pele, depois tem a questão orgânica, né? E depois tem a questão neural. Então, se ela já chegou à questão neural, então ela tem que começar primeiro pela parte neural, para depois, né, vamos dizer, aflorando para a superfície e conseguir a cura. Bem, isso é um assunto muito interessante. Cada vez mais a ciência vai conseguir chegar e provar, né? E tem muita área ainda para ser trabalhada em relação a isso. Nossa, a cabeça aberta, né, a tudo que chega, claro, tendo uma base científica, eu acho que vale a pena sempre experimentar, né? Sim, E conversar e dar uma chance para que seja aprovado, né? E tudo mais. e é diferente de uma alopatia. Alo quer dizer matar, né? Então, tem um inseto, vamos matar um inseto. Agora, homeopatia não. Por que que aquele inseto está presente ali? Entender e trabalhar essa causa. Uhum. E pessoal, estamos chegando aqui
final do episódio. Gostaria de comentar que além do evento de plantio direto, vai ser nos dias, que dia que vai ser? 9 a 11 de julho. 9 a 11 de julho, também no Sindicato Rural. Doutora Elisa Uemura estará com a gente também na imersão Mestres do Manejo da Caçua Inteligência Agronômica, que vai acontecer nos dias 4 e 5 de julho, também no mesmo local. Então, vão ser 2 semanas aí seguidas, né, de conteúdo de altíssimo nível, de altíssima qualidade, para você incrementar o seu conhecimento agronômico. Então, lá na imersão Mestres do Manejo vai estar presente a doutora Elisa, o doutor Henri Saco, que é da parte de fertilidade do solo e nutrição, os próprios consultores da Caçuia, né, o Luiz Henrique Caçuia e o Rogério Noi, são muito reconhecidos aqui na região. Nós vamos estar lá fazendo mais a parte de tecnologia, né, de utilização de dados, futuro do agro. E então, fica o nosso convite aí. Você já sabe que a gente é parceiro. Entra lá no nosso Instagram, @agroinsight ou Escancaragro, que vai estar o link lá para você adquirir o ingresso para a imersão Mestres do Manejo. Para toda a região Matopiba aí, vale muito a pena. E também, né, vou deixar o espaço final aqui para a doutora Elisa deixar as palavras finais e também convidar o pessoal lá para o evento do Plantio Direto. Bom, então, novamente agradecer a oportunidade, Josi, Rinaldo. É um assunto, né, que microbiologia, homeopatia, a gente ainda tem muito a trabalhar, muito a trilhar, né, para entrar nesse assunto, mas a gente está, assim, aos poucos, né, indo, conversando. O próprio Caçuia me pediu essa parceria, de estar podendo agradecer ao Caçuia também, né, dessa oportunidade de estar mostrando o que é a microbiologia, como que ela se insere no meio agronômico. E então é um prazer estar trabalhando com todos vocês aqui. Nossa. Legal. Depois, quando a gente estiver no nosso estúdio normal, né, fica o convite para voltar, a gente conversar, se aprofundar um pouco mais sobre isso. Muito obrigada, então, você também que está aí assistindo ou ouvindo, né, o nosso episódio do especial Bahia Farm Show. Você já sabe, se ficou alguma dúvida, quiser comentar qualquer coisa, deixa aí embaixo do vídeo ou envie lá para contato@agroinsight.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.